E aí, gente, tudo certo? Vamos lá, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo dos livros. A gente vai passar agora para o livro 2. O primeiro assunto do livro 2 é a segunda fase do modernismo, também chamada de romance de 30. Mas assim, ela não é que não tenha só romance, ou não é que tipo, a gente exclua a poesia daí. Não, muito pelo contrário. A gente tem romance, a gente tem prosa, a gente tem filmes que viram, né, que aliás, são produções cinematográficas que vieram embasadas por esses livros, mas a gente também tem poesia. Vai entrar um nome muito dos queridinhos aí do Enem, que é o Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá para o modernismo, segunda fase, romance de 30. A gente também pode chamar de geração de 30, porque afinal de contas, essa segunda fase do modernismo começa a partir de 1930. Vamos lá entender. A nossa prosa de ficção é com renovada força, criadora nos punha em contato com um Brasil pouco conhecido, que é o Brasil da miserabilidade, é o Brasil das diversas regiões. Bem, como é que funciona essa ideia de romance regionalista? Romance regionalista vai ser um dos principais pontos, se não o principal ponto dessa segunda geração de 30. Mas qual é o caso? É que embora a gente já tenha tido romances regionalistas antes, lá no período do modernismo, quando... Corta essa parte, desculpa. Deixa eu retomar aqui a fala. Embora a gente já tenha tido romances regionalistas lá no romantismo, com José de Alencar, quando ele escreve o gaúcho e o sertanejo, o negócio do romance regionalista aqui vai ser muito, mas muito diferente, por uma simples característica. Porque quem escreve romance regionalista aqui na década de 30, de fato está nas regiões em que se propõe escrever. Por exemplo, o Érico Veríssimo, e a gente vai ver ele aqui, vai escrever O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento é um romance gaúcho. Ele é gaúcho, ele está na região sul, ele sabe falar da região sul. É diferente do José de Alencar, que lá no romantismo escreve um romance romântico chamado O Gaúcho, mas na verdade ele não sai de buraco nenhum para ir lá na região sul. O mesmo acontece com Graciliano Ramos nesse período também. Graciliano Ramos vai escrever um romance regionalista voltado para o Nordeste, para o semiárido do semiárido do semiárido. O que vai acontecer? Lá no romantismo, na prosa romântica, o José de Alencar também escreve um romance romântico regionalista sertanejo, cujo nome é O Sertanejo. Existe uma pequena falta de criatividade? Existe. Mas deu certo, né? Então, quando a gente fala aí do sertanejo do José de Alencar, da mesma forma que ele não sai de São Paulo para ir lá na região sul escrever o gaúcho, ele também não sai de São Paulo para ir lá na região nordeste escrever o sertanejo. Então, ele tem uma visão muito rasa, muito panorâmica, né? Nada aprofundada com relação às regiões do Brasil. Diferentemente daqui, que a gente consegue ver as características, você consegue ser transportado para essas regiões, que é essa a ideia principal. Herdeiros diretos do modernistas de 1902, que já tinham feito, como a gente viu lá na outra aula, chamada de fase combativa ou fase heróica, já tinham combatido tudo que podiam, tudo que deviam, já tinham modificado a literatura ao máximo que conseguiam, né? E a partir dela, né, a partir dessas modificações é que se enraiza a década de 30, né, a geração de 30. Por quê? A ideia da geração de 30 não é combater absolutamente nada. Eles querem solidificar. Por isso que a geração de 30 ela é chamada de geração de construção. A gente está assentando, a gente está enraizando todas essas características. Nós estamos literalmente construindo e fincando raízes. Por isso, a geração de 30 é uma geração extremamente importante para a nossa literatura. Claro que muito mais na prosa, mas também tem aí o seu que é muito forte na poesia. Talvez não equiparados, mas os dois são de relevante importância. Os modernistas da segunda geração também se voltam para a realidade brasileira, mas agora com a intenção de denúncia social e engajamento político. Sim, a gente vai ver um querido carinha que chama-se Jorge Amado. A mulher dele, a Zélia Gattai, ainda é viva, tá? Ela tem um instituto que chama-se Instituto Jorge Amado. Ela ocupa
hoje a cadeira número 37, se eu muito me engano, da Associação Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Letras, que era a cadeira ocupada pelo Jorge Amado. E o Jorge Amado vai escrever o Capitães de Areia, que a gente vai já falar um pouquinho dele mais a seguir. Vamos lá. Autores dos romances de 30. Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Dionélio Machado. E tem um cara que é muito importante, mas que a gente também quase não conhece porque ele é paraense, que é... me fugiu. Me fugiu. Mas eu vou lembrar o nome e vou dizer para vocês. Ai, meu Deus. Deixa eu vir nos Campos de Cachoeira... Belém do... sim, Dalcídio Jurandir. Lembrei. Fugiu completamente, mas eu já lembrei. Além dessa galera toda, nesse mesmo período, a gente tem um escritor paraense, que é o Dalcídio Jurandir, que ele é muito importante para nós. No Pará, ele também vai ser importante quando ele publica Belém do Grão-Pará e Marajó, que são as duas obras mais conhecidas do Dalcídio Jurandir, não somente aqui no estado do Pará, mas também em outros estados. E é claro que, assim como o Inglês de Souza, ele só ganha notoriedade porque ele vai morar em São Paulo e a partir de lá ele publica por uma editora que é bastante conhecida, então essas obras terão uma amplitude muito grande. Dalcídio Jurandir é completamente paraense, né? E os textos dele são muito bons, um tanto quanto complicados de entender por conta de uma linguagem bastante pesada, mas também são livros muito bons. Então esses são os nossos autores, incluindo o nosso querido Dalcídio Jurandir. Vamos lá para Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz atuou como professora, colaborou com o jornal Ceará e ela é uma das únicas escritoras intimistas. Ou seja, a ideia dela é utilizar a intimidade, é utilizar o individualismo, né? Ou seja, é pensar no eu, literalmente expressar as características mais presentes dentro do ser humano. Daí aparecem uma diversidade enorme de conteúdos, como o individualismo, o universalismo, o existencialismo, que é, acho que, a maior das características da Raquel de Queiroz. Outro elemento inovador ela adquiriu foi o enfoque psicológico humanizado dos personagens, que a gente vai ver lá no realismo daqui a algum tempo, que é uma característica muito machadiana, esse enfoque psicológico mais humanizado das personagens. Ou seja, isso é um resquício do realismo, um resquício da literatura machadiana que está aqui em 1930. Só para lembrar que 1930 não faz tanto tempo assim. A gente acha que está muito distante, mas na verdade está bem aqui. Essa é a Raquel de Queiroz. Obras da Raquel de Queiroz, o 15, João Miguel, Caminho de Pedras, Dora Doralina e Memorial de Maria Moura. Memorial de Maria Moura ganhou, acho que, uma minissérie na Globo. O 15 é a obra mais importante dela, tá? Porque esse o 15 cai em todos os vestibulares, tanto dentro do estado do Pará, quando tem vestibulares de faculdades particulares, quanto para vestibulares de fora, como USP, Unicamp, UNB, FUVEST, UFTO e mais um monte de outras universidades por aí. Ok? Percebam que toda a produção dela vai até 92. Gente, 92 é bem aqui, né? Quem nasceu em 92 tem 28 anos de idade. Ou seja, não faz tanto tempo assim. A gente pensa que está muito distante, como eu disse, mas na verdade não está tão distante assim. Chegamos ao Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é o homem da geração de 30. Ele é o escritor da geração de 30. Por quê? Porque ele vai escrever a obra das obras, de todas as obras, dentre todas as obras, para todas as obras, dentre todas as obras. Vidas Secas. Vidas Secas é a obra das obras. Não tem lá no Harry Potter a varinha das varinhas? Pois é, Vidas Secas pra gente na literatura é a obra das obras. Por quê? Lembra da ideia de romance regionalista? Este cara, ele vai escrever o romance regionalista que é tão real,
ele é tão visceral que a gente acaba por se completar. E depois de muito tempo analisando, né, muitos literatos, muitos professores de literatura analisaram tanto as obras do Graciliano Ramos e analisaram também obras de dois outros caras que serão muito importantes, que é o João Guimarães Rosa e o João Cabral de Melo Neto, isso mais só para a terceira geração, o que aconteceu? Elegeram uma cena específica do livro Vidas Secas como a cena mais emblemática de todos os tempos da literatura. Claro que a gente também tem outras cenas emblemáticas de todos os tempos. Para o Machado de Assis, isso é quase recorrente, né? Mas, dentro dessa prosa regionalista da década de 30, essa ideia de regionalismo, de visceralidade, ou seja, de ter um romance muito visceral... Ai, me arrepio todinha. De um romance muito visceral, é a cena da morte da baleia. Gente, eu me arrepio todinha, porque é uma cena muito triste. Uma característica muito importante dessa cena, e não somente dessa cena, mas de todo o filme, de todo o livro de Vidas Secas, é que nós temos uma troca de personalidades, né? Nós temos uma troca de personagens, entre aspas. Nós vamos ter o personagem principal, que é o Fabiano, né? O Fabiano é um jagunço, lascado, que mora no semiárido, casado com uma mulher magra e feia, que é assim a Vitória, e tem 2 filhos com ela, que é o menino mais novo e o menino mais velho. Eles são tão irrisórios, quer dizer, assim, cada um tem um capítulo específico, mas eles são tão esquecidos pelo próprio Fabiano que o Fabiano não dá nome a eles. Não é que eles não tenham nome de nascença, eles têm. Mas como eles são personagens de livro, o Fabiano nunca diz, nem no filme, nem no livro, o nome dos meninos. Ele chama só de menino. E o Graciliano Ramos dá o nome de menino mais novo e menino mais velho para os personagens, né? E tem a baleia, que a baleia é uma cadela, ou seja, ela é um animal. Qual é a relação entre o Fabiano e a cadela? É porque o Fabiano é tão seco, é tão rude, ele é tão pequeno, ele está tão apequenado por causa das situações degradantes que ele vive, que ele acaba por se transformar num animal. Ou seja, o Fabiano, apesar de ser gente, apesar de ser ser humano, ele tem características animais, né? Ele vive carrancudo, ninguém pode pegar nele que ele rosna, que ele reina. A cadela, a baleia, é diferente. A cadela, e é perceptível isso pela leitura e pela descrição do Graciliano Ramos, que ao invés de ela parecer um animal, ela parece gente. Ela consegue suprir a necessidade de carinho, de amor e de afeto dos 2 meninos, principalmente do menino mais velho, né? Então, assim, é como se o Fabiano fosse o animal, apesar de ser humano, e a baleia fosse gente, apesar de ser um cachorro, né? Então, essa troca de elementos que para o Fabiano, na literatura, nós chamamos de zoomorfismo, ou seja, que é a característica instintiva animalesca do ser humano, e para a baleia de antropomorfismo, que é quando ela tem características características humanas, mesmo sendo um animal irracional, teoricamente, né? Essa troca de características vai ser o ápice do ápice da escrita do Graciliano Ramos. Por isso, Vidas Secas é uma literatura extremamente importante. Então, quando ele escreve Vidas Secas, isso lá em 38, né, 1938, isso é revolucionário, né? Ele vai descrever com muita precisão todas as características do semiárido, da paisagem, das pessoas. Tem uma diversidade enorme de cenas que são muito emblemáticas, embora da morte da baleia seja muito mais, mas a gente tem um monte de cenas muito importantes. A gente tem a cena do soldado amarelo, que é quando o Fabiano perde dinheiro numa roda de cartas, mas como ele é analfabeto, ele não sabe ler, ele não sabe identificar os números, ele perde todo o dinheiro que ele tinha recebido na fazenda, porque ele era vaqueiro, né? De um fazendeiro lá, ele perde todo o dinheiro, aí ele vai para a prisão. Aí assim, a Vitória, os 2 meninos e a baleia dormem na porta da igreja, esperando ele. Outra cena épica, que é quando ele vai receber esse mesmo dinheiro, ele vai receber esse dinheiro e
o fazendeiro dá para ele faltando uma percentagem, faltando uma parte do dinheiro, ele diz que estava errado, que a mulher sabia fazer conta, mas que estava errado e que o fazendeiro não podia pagar para o Fabiano só aquilo. E o fazendeiro diz que ele vai pagar sim, porque isso é juros e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Fabiano vai, baixa a cabeça e sai com o rabo entre as pernas. Então, assim, é a ideia de ser subjugado, de ser subserviente. O Fabiano era pior que um cachorro, ele era tratado pior que um cachorro. E ele tratava a família da mesma maneira. Outra cena muito interessante, aliás, um dos focos interessantes é que o Fabiano, conformado com a vida que tem, conformado do jeito que é, acha que vai permanecer eternamente naquilo. Assim, a Vitória, que é a esposa dele, o único desejo que ela quer é comprar uma cama de couro, né? Porque o couro era macio e eles dormiam numa cama que não tinha colchão, eles dormiam numas tábuas, assim, numas ripas, nos galhos. E aquilo doía muito. Ela só queria ter uma cama de gente, ela queria que os meninos estudassem. Tanto é que termina o filme, termina o livro, eles caminhando em direção a São Paulo. E ela diz que ela não vai deixar os meninos serem... O Fabiano diz, na verdade, que quer que os meninos sejam vaqueiros, que nem ele. E ela diz que não é assim não é assim que a banda toca, não é assim que vai funcionar. Eles vão para São Paulo, os meninos vão estudar, porque ela não quer que eles tenham essa vida miserável que eles têm. Gente, assim, um filme sem igual. Né, um livro sem igual, tem na internet, tem o PDF, não é um livro tão grande, leiam, cara, leiam que vocês vão se superar. Da mesma forma que a gente chora quando Dumbledore morre em Harry Potter, a gente vai chorar com a morte da baleia. E só uma questão antes que eu esqueça. A baleia morre de hidrofobia, de raiva. Hidrofobia é a aversão à água. E ela morre de aversão à água num lugar que não tem água. O que é, assim, tipo um paradoxo não somente literário, mas um paradoxo de vida. É muito, muito interessante. Então, assim, só para resumir, Graciliano Ramos é sim o homem do romance de 30. É claro que todos os outros são muito importantes, mas o Graciliano Ramos vai ser o divisor de águas desse período. Ele vai publicar também, lá em 1936, Memórias do Cárcere, porque sim, ele foi preso, tá, pelo Estado Novo, né, pelos membros do Estado Novo. Lembrando que o Estado Novo, embora acontecesse, comece em 37, ele foi preso um ano antes. Ele escreve Memórias do Cárcere, ele passa acho que um ano e pouco preso, e ele publica Memórias do Cárcere em 1937. Né? Tanto é que ele, casado, entrega o manuscrito de Memórias do Cárcere pela fresta da grade da cela para a esposa dele leva na editora que ele costumava publicar, e eles publicam Memórias do Cárcere. É um livro lindo, maravilhoso, perfeito, muito bom. Tá? Vamos lá. Esse aqui é o Graciliano Ramos, o homem da década de 30, né? Maravilhoso, cujas literaturas são muito boas. E as obras de Graciliano Ramos são Caetés, que é a primeira. São Bernardo é muito bom também, se quiserem ler, fiquem à vontade. Angústia é bacana, Vidas Secas é maravilhoso, Memórias do Cárcere também é maravilhoso. José Lins do Rego. José Lins do Rego é um dos nomes mais importantes também, claro, assim como todos os outros autores, porque ele vai escrever Menino de Engenho, tá? Então ele tem dois ciclos diferentes, ele tem o ciclo da cana e ele tem o ciclo da seca. O que significa ciclo da cana e ciclo da seca? São as vertentes sobre as quais ele escreve. Quando ele escreve Menino de Engenho, ele está enveredando ao ciclo da cana, porque quando a gente fala de engenho, a gente está falando de engenho de açúcar, de produção de açúcar. E ele é o menino do engenho, né? E quando ele fala de ciclo da seca, ele faz contos, crônicas e romances sobre a região do semiárido. José Lins do Rego é um dos caras mais importantes, ele também tem uma grande notoriedade. Né? Ele fala na prosa com relação à decadência da estrutura social e econômica, menino de engenho, dos latifúndios e engenhos, fez direito, teve contato com o grupo modernista, atuou como promotor e escreveu seus primeiros livros, atuou na imprensa, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, né? Ou seja, ele foi imortal, todos eles foram imortais da Academia Brasileira de Letras, tá, gente? E assim, com relação à produção, acho que Menino de Engenho é o que mais cai nas provas de vestibulares do Estado e do Brasil. Esse aqui é o José Lins do Rego, obras dele: Ciclo da Cana-de-Açúcar, Ciclo do Cangaço, Misticismo Seca, Obras Dependentes e outras obras. Jorge Amado,
Sim, Jorge Amado, maravilhoso, baiano, né? Marido de Zélia Gattai, como eu disse, ocupa hoje a cadeira número 17 ou 37 da Academia Brasileira de Letras, a mesma que era dele até o falecimento dele. Foi preso em 1936, no mesmo período do Graciliano Ramos. E a ideia não, a vertente de escrita do Jorge Amado é a vertente política. Como vocês podem ver aqui pelo nosso texto, quando ele residiu na França, na União Soviética, na democracia popular, ele como é que eu posso dizer? Ele absorveu as características. Então, dentro da literatura dele, existe muito essa polarização entre capitalismo, socialismo, ou entre capitalismo, neoliberalismo, comunismo. Sempre tem essa polarização política. A ideia dele é sempre falar dos marginalizados, né? Tanto é que ele fala muito sobre a sociedade da Bahia, ele fala muito sobre as características, ele faz algumas denúncias sociais. Em Capitães de Areia, ele faz uma denúncia social muito mais forte. Capitães de Areia trata de uma gangue de meninos, tá? Eu não sei se tem o filme no YouTube, mas acho que tem, deve ser gratuito. Capitães de Areia trata de uma gangue de meninos de rua que assaltam as lojas para poder sobreviver e moram na Rua do Cais, que é uma rua muito perigosa, onde normalmente frequentam marinheiros, bandidos e prostitutas. E é uma gangue muito grande, né? Tem o Gato, alguns personagens que eu consigo lembrar neste momento. O Gato, o professor, que é o desenhista, o Gato, que era o cafetão, né, porque ele era realmente muito bonito. Tem o Pedro Bala, que era como se fosse o líder da gangue, e logo depois se junta a eles a Dora, que vai ser namorada do Pedro Bala, e eles vão como é que eu posso dizer? Serão namorados e, enfim, descobrirão a vida a dois juntos, né? O Pedro Bala, se eu muito me engano, tem alguém que é sobrinho do Lampião, ou afilhado do Lampião. O Pedro Bala vira líder sindical no fim do livro e no fim do filme. A Dora eu não lembro. O professor vira padre, se eu muito me engano, vai para o seminário e vira padre, porque ele tinha muito conhecimento, ele sabia ler, então ele ensinava aos outros e contava histórias. O cafetão, que é o Gato, vira cafetão de fato e de direito, alicia mais outras mulheres. Então, assim, a ideia é, dentro de Capitães de Areia, do Jorge Amado, a ideia central é demonstrar como essas crianças perdem a infância devido à sociedade muito falida que existe na Bahia. Porque todo mundo criticava, todo mundo falava, todo mundo argumentava, mas ninguém fazia nada para resolver a situação desses meninos. O único que se compadece da causa é um padre, que eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome do personagem. É um padre que, num belo dia em que chega a um parque de diversões, ele compra os ingressos dos brinquedos e dá ingressos para todo mundo ir ao carrossel. Que lá, como a gente falou lá em Negrinha, na parte do pré-modernismo, que a negrinha só descobre que é gente, descobre que é criança quando ela brinca com as bonecas. Aqui em Capitães de Areia, do Jorge Amado, é basicamente a mesma coisa. Eles só conseguem descobrir o quanto eles são crianças e que eles podem ser felizes, e descobrem o quanto eles são gente, são seres humanos, quando eles brincam no carrossel, que é a noite mais, segundo o Jorge Amado, é a noite mais feliz da vida da gangue dos Capitães de Areia, que é o nome da gangue. Além disso, todo mundo conhece outras obras do Jorge Amado, que são Gabriela, Cravo e Canela, que também fala de uma sociedade hipócrita burguesa baiana, né, com relação a Gabriela, e Dona Flor e seus dois maridos, que é uma obra de ficção que ganhou tanto Capitães de Areia, que ganhou filme, Gabriela, Cravo e Canela ganhou 2 séries, a primeira série e o remake da Globo, e Dona Flor e seus dois maridos ganhou filme e tem uma série da Globo. Se eu muito me engano, mas eu vou procurar e ver direitinho, qualquer coisa me corrijam lá, mandem mensagem no grupo. Eu acho que Hilda Furacão também é do Jorge Amado, mas eu não tenho certeza para vocês, não posso confirmar. Que Hilda Furacão é uma mulher que ia se casar, é abandonada no altar, vira prostituta, a maior prostituta, que se apaixona por um padre, o padre se apaixona por ela, e eu não lembro qual é o final da história. Mas eu acho que o da Furacão também é do Jorge Amado. E sim, Jorge Amado é um dos grandes nomes do Brasil, ele morreu não faz tanto tempo assim, né?
Acho que deve ter, sei lá, seus 20 anos mais ou menos que ele morreu. A Zélia Gattai é uma das grandes romancistas baianas brasileiras, como eu disse, tem um instituto, ela tem uma fundação, um instituto chamado Fundação ou Instituto Jorge Amado, né, de artes. A casa que eles moravam virou museu, né, como eu disse, ela ocupa a cadeira dele. E Jorge Amado será um dos grandes nomes mesmo da década de 30. Talvez não mais que Graciliano Ramos, mas tão bom quanto. Esse aqui é o Jorge Amado. Ah, sim, Tieta do Agreste, eu tinha esquecido. Tieta do Agreste é uma das grandes obras do Jorge Amado e ela virou novela, ou minissérie na Globo também. Então, Tieta do Agreste é uma das boas obras, que fala de uma mulher que era pobre, viaja, ganha dinheiro, volta rica para a cidade de origem, todo mundo quer ficar com ela. Assim, mas tem, é claro, obviamente, outras características, tem questões do passado que ele sempre rememora, mas Tieta do Agreste também é uma obra bastante engraçada. Inclusive, quem fazia Tieta do Agreste na novela ou na minissérie era a nossa futura ministra da Cultura, a Regina Duarte. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo é gaúcho, como vocês percebem pelo sobrenome, ele é pai do Luiz Fernando Veríssimo, que está vivo, né? Que é um grandíssimo cronista, é um grandíssimo romancista também. Ele escreve muitas crônicas, ele escreve alguns livros que são muito engraçados, ele é super fácil de ler, tem uma linguagem bastante fluida, todo mundo gosta de ler Luiz Fernando Veríssimo. E o pai, o Érico Veríssimo, vai escrever O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento é uma das obras mais antigas do Érico Veríssimo e talvez a mais emblemática, principalmente para o vestibular, porque é dela que saem os trechos também quando se fala dele. Iniciou sua carreira no jornalismo em 30, tornou-se professor de literatura nos States. Sua estreia na literatura foi com Fantoches e o marco inicial da sua popularidade. Entretanto, foi Clarissa que lhe deu toda a notoriedade que ele tem, embora sua obra costumasse ser dividida em 3 fases. A primeira fase do escritor corresponde à publicação de Clarissa, a segunda do Tempo e o Vento, que é a mais importante, que a obra trata sobre a formação do Rio Grande do Sul, e a terceira fase foi representada pelo Prisioneiro, quando ele foi embaixador. E uma característica importante, eu não sei se... Claro que vocês não vão lembrar, né? Vocês são muito novos. Tem a Casa das 11 Janelas. A Casa das 11 Janelas, ela é uma minissérie da Globo, que passou sabe lá Deus quando, acho que no início dos anos 2000. E ela trata também dessa formação do Rio Grande do Sul. E acho eu que das Batalhas Farroupilhas, mas me corrijam, por favor, se eu estiver errada. Ou da Batalha Farroupilha, não tenho certeza. E ela, não é que ela tenha sido baseada especificamente no Tempo e do Vento, mas ela tem uma relação bastante parecida. E o Tempo e o Vento virou filme ou minissérie da Globo também, então dá pra ver, quer dizer, não dá pra ver no YouTube porque agora tem o Globoplay, é tudo pago, mas dá pra ver algumas coisas do Tempo e o Vento no YouTube, com certeza. Esse aqui é o Érico Veríssimo, sim, o Luiz Fernando Veríssimo é a cara dele, então não tem nem o que negar, né? Obras: O Tempo e o Vento, Solo de Clarineta, Fantoches, Clarice e mais um monte de outras crônicas. Dionélio Machado. Dionélio Machado é um nome pouco mencionado nessa geração de 30, porque ele, assim, tem publicações boas, escreve, mas talvez não tenha uma grande notoriedade. Formou-se em medicina, especializando em psiquiatria, as bases do Freud, foi jornalista. Eu não sei se vocês repararam, mas todo mundo que é autor também foi jornalista, que era muito mais fácil de publicar, tá? Situou-se entre os grandes autores intimistas e urbanos na geração de 30 que trabalharam na linha de exploração psicológica. Ao lado de Graciliano Ramos, fez uma obra chamada Os Ratos e, além da sua obra, escreveu grandes romances, contos e ensaios. Esse aqui é o Dionélio Machado. A cara dele não é estranha, né? Eu raramente o vejo, mas a cara dele não é estranha. Os Ratos, O Louco do Cati, Desolação e Deuses Econômicos. Aqui a última em 1966. Modernismo, segunda fase, poesia de 30. Chegamos numa fase importantíssima da década de 30, desse período, da década entre si, né? Aliás, entre aspas. Dessa geração de 30, que vai de 30 até 1945.
incluindo que 1945, vocês sabem que é um período muito importante. Aliás, esse período inteiro é um período muito importante, né? A gente não pode esquecer que em 1929 quebra a Bolsa de Valores de Nova York. Em 1930, Getúlio Vargas chega à presidência. Deixa eu dar uma olhada aqui. 32, a gente tem a Revolução Constitucionalista. Em 33, a gente tem o surgimento do nazismo e do fascismo. 35, a gente tem a ilegalidade da Aliança Nacional Libertadora, né? Lembra daquele episódio que a gente viu de sistema carcerário de Guerras do Brasil.doc? Lá o último, que é a Universidade do Crime. Se vocês não lembram, dê uma olhada aí no YouTube que tem. Universidade do Crime, ou então o último episódio de Guerras do Brasil.doc, que é a ilegalidade da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, que é quando eles vão para a Ilha do Governador e lá eles formam o Comando Vermelho, beleza? 36, Graciliano Ramos é preso, Jorge Amado é preso por subversão. 37, a ditadura e fechamento do Congresso Nacional com Vargas. E de 39 a 45, a gente tem a famosa Segunda Guerra Mundial. Então aqui, esse período inteiro, desde a prosa, ele é muito importante, não só de maneira literária, mas também de maneira histórica, né? Acontece muita coisa nesse período que a gente precisa levar em consideração. A poesia nessa época viveu um de seus melhores momentos, tratava de um período de maturidade e alargamento das conquistas dos modernistas. Lembra da ideia de fincar as raízes, de construir mesmo assim bases sólidas para a poesia e para a prosa? É isto aqui. É nessa geração que os poetas sentiam-se à vontade tanto para criar um poema com versos livres, quanto para fazer um soneto. Sim, é uma característica muito importante desse período. Como já tinham sido derrubados os academicismos, esse período de 30 até 45 ele é um período de escolha. Ou seja, eu posso fazer um soneto, mas eu não sou parnasiano, né? Eu não preciso ser parnasiano para fazer um soneto. Eu posso fazer um verso sáfico, um verso branco, mas eu não sou humanista, ou seja, eu não preciso ser considerado, eu não preciso me encaixar numa determinada escola literária para fazer um determinado tipo de texto. Essa é a parte mais legal, por isso essa fincagem de raízes e essa construção de bases muito sólidas é muito bacana. Sem que isso significasse voltar ao parnasianismo. Autores. Gente, claro, óbvio e evidente que os dois em primeiro lugar são Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes. Cecília Meirelles é maravilhosa, Jorge de Lima é maravilhoso, o Murilo Mendes também aparece, mas aparece muito na primeira geração do modernismo, embora ele tenha bastante produção aqui, mas não tem como. Os queridos da prova do Enem são Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes. Ponto. Vamos lá para o Carlos Drummond. Carlos Drummond de Andrade, maravilhoso, escritor perfeito, cronista, poeta. Ele vai escrever muitos livros muito bons, ele tem milhares de poesias. Carlos Drummond de Andrade começa a escrever, para vocês terem uma ideia, aos 14 anos, em 1916. Ele nasce, em 1916, porque ele nasce em 1902. Ele começa a escrever aos 14 anos de idade. Ele já tinha escrito, ele já escrevia por aí, né? Já escrevia nesse período. O que é mais interessante é que ele faz uma poesia muito ingênua, bastante juvenil. Né? Aliás, todo mundo concorda com isso, né? Que ele faz uma poesia bastante juvenil, mas ele já tinha uma veia literária muito forte. O que a gente costuma aprender é somente essa fase, a partir de 1930, né? Daí nós temos algumas divisões da poética do Carlos Drummond de Andrade, tá? A gente tem o Carlos de Andrade, a famosa fase do eu maior que o mundo, que é quando ele escreve, como é que eu posso dizer? Quando ele escreve sobre si próprio, louvando a si próprio, tá? Nós temos o eu igual ao mundo, que é quando ele literalmente se compara a todos os elementos e ele percebe essa igualdade entre ele e os acontecimentos do mundo. E a gente tem a poesia social, que é eu menor que o mundo, ou seja, todos os acontecimentos sociais, como a Segunda Guerra, que são muito maiores do que o próprio indivíduo. Daí ele vai ter Poema de Sete Faces, ele vai ter, que mais? Acho que o Poema de Sete Faces, se eu muito me engano, é eu igual ao mundo.
Ele vai ter Vou-me embora para Pasárgada, ele vai ter Pasárgada, que é Eu maior que o mundo, e ele vai ter De mãos dadas, que é Eu menor que o mundo, né? Então, assim, essas fases do Carlos Drummond, elas são muito importantes. Fora que tanto Carlos Drummond de Andrade quanto Manuel Bandeira, principalmente Manuel Bandeira, a gente tem uma pequena dificuldade para encontrar o período literário em que ele escreve, porque ele escreve em todos. Então, desde a primeira geração do modernismo até o concretismo, o Manuel Bandeira escreve em todos os lugares, é que nem o Carlos Drummond de Andrade, né? Mas ele, assim, tá produzindo mais nesse período, mas ele escreve, claro, em outros períodos distintos. Ah, sim, antes que eu esqueça, agora que eu reparei aqui rapidão, aqui, ó, as fases. A fase Gauche, que é o Eu menor que o mundo, que é, acho que é Poema Torto, se eu não me engano, que diz assim mesmo: quando eu nasci, um anjo torto me disse... Ah, não, é Poema de Sete Faces, desculpa. Que ele diz assim, quando eu nasci, um anjo torto me disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é mesmo que penso, torto, desengonçado. A fase social, que é a fase do Eu menor que o mundo, né? Que é aquela em que todos os acontecimentos sociais, eles são maiores mesmo que as idealizações individuais. A fase do não é a fase de aqui é eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, eu igual ao mundo, que é aquela em que a fase do não é aquela em que ele já está literalmente próximo quando ele escreve a Pasárgada e tudo mais. E aqui a fase da memória, que é a fase em que ele já está lembrando do passado, em que ele sempre volta à infância, que ele escreve Montes Claros, por exemplo, né? E que ele escreve alguma coisa do Itabirano, eu não lembro direito o nome, que é quando ele começa a voltar ao passado já próximo do falecimento, próximo do próprio falecimento. Esse aqui é o Carlos Drummond de Andrade, a coisa mais fofa. Obras, algumas poesias, que vai ser uma das primeiras, que aliás será a primeira, na verdade, né? Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, a gente vai ter o E Agora José. E Agora José, embora seja uma música, tenha virado música nas mãos do Chico Buarque, né? E Agora José é um poema do Carlos Drummond de Andrade. Lá naquele link que eu mandei para vocês das músicas, dos poemas que viraram música, tem E Agora José. Sentimento do Mundo, ele faz parte daquela fase do eu menor que do eu igual ao mundo. E aqui faz parte do eu menor que o mundo, que é a Rosa do Povo. A Rosa do Povo é um livro que fala muito sobre essa questão política, onde tem De Mãos Dadas, né? Que é um dos poemas mais políticos e mais críticos do Carlos Drummond de Andrade. Claro, Enigma também vai ser muito bom. Fazendeiro do Ar é já na fase que ele está começando a relembrar do passado, já não está muito próximo do falecimento dele, mas já é uma parte que ele está começando a rememorar aí a ideia da infância. Murilo Mendes. Murilo Mendes vai ser também um dos grandes escritores que vai permear essa geração de 30. Tá? Conheceu artistas de quase todo mundo, considerado por alguns como o principal representante da poesia surrealista no Brasil, sim. Se nós virmos a poesia surrealista, nós vamos poder perceber que ela tem um caráter de Murilo Mendes, tanto é que é por isso que ele aparece muito na primeira geração do modernismo, porque ele tem uma relação direta com as vanguardas europeias. Murilo Mendes é autor de uma obra que está longe de poder receber uma classificação taxativa, assim como Manuel Bandeira. Ele é o resultado das múltiplas experiências pelas quais o autor passou. O cristianismo, o surrealismo, a poesia social, neobarroquismo, experimentalismo linguístico, e esse aqui é o Murilo Mendes. Obras: Bumba, Meu Poeta, História do Brasil, Tempo e Eternidade é muito bom, tá? Siciliana, Tempo Espanhol, Convergência são as 3 últimas obras de Murilo Mendes também são muito boas. Contemplação de Ouro Preto é legal, mas assim, é um tanto quanto barroca, assim, já que fazia parte desse neobarroquismo mesmo do Murilo Mendes, é meio chatinho. Mas Siciliana, Tempo Espanhol são muito boas e Tempo e Eternidade também é muito bacana. Jorge de Lima.
Jorge Lima fez uma brilhante carreira como médico, quase todo mundo era médico, ou então era advogado, ou então era jornalista, né? Historiador e prosador, um aspecto marcante de Jorge de Lima nessa fase é a presença da etnia dos negros. Sua poesia, ao mesmo tempo que denuncia a condição de exploração e marginalização a que sempre foram submetidos os negros no país, consegue também captar sua linguagem, sua alma, seu modo de pensar e seu modo de agir. Tem uma obra dele que é muito legal. Esse aqui é o Jorge de Lima, tá, gente? Cadê? Deixa eu ver se tem... Não é Poemas Negros. Ah, tá aqui, O Mundo do Menino Impossível, Poemas Negros também é legal. Invenção de Orfeu, tá aqui. Invenção de Orfeu, para mim, é a melhor obra do Jorge Lima, é uma obra muito bacana, muito interessante, muito fácil de ler. Tem umas divagações, assim, bem poéticas, mas assim, a gente leva um pouco de tempo para compreender, mas é bem bacana, bem legal. E a Cecília Meirelles. De todos, a mais existencialista e intimista é a Cecília Meirelles. A primeira voz feminina da nossa poesia moderna, lembrando que Tarsila do Amaral e Anita Malfatti são artistas plásticas, tá? Elas não entram nesse ramo da poesia, embora elas apareçam com muita frequência aí na primeira geração do modernismo. A produção literária de Cecília Meirelles é ampla, embora mais conhecida como poetisa, deixou contribuições no domínio do conto, da crônica, da literatura infantil e do folclore. Do ponto de vista formal, Cecília foi a mais habilidosa em nossa poesia moderna, sendo cuidadosa em sua seleção vocabular e tendo forte inclinação para a musicalidade. Essa aqui, lindíssima, maravilhosa, muito boa. Romanceiro da Desculpa, só voltando aqui antes que eu me perca. Espectros, Nunca Mais e Baladas para El Rei são poesias e crônicas. Romanceiro da Inconfidência é o único romance da Cecília Meirelles, tá? Ela não escreve, basicamente, livros longos, ela não escreve romances. O único é Romanceiro da Inconfidência, que tem aí um caráter bastante intimista, bastante existencialista e dá a essa ideia de Inconfidência Mineira. Lembrando que a gente está, hoje é dia 23, dia 21 foi feriado de Tiradentes, né? E Romanceiro da Inconfidência é um livro muito interessante porque ele traz um espectro bastante existencialista. É como se as pessoas fossem pautadas pelos sentimentos, ou as pessoas fossem sentimentos, e ela consegue transformar tudo isso numa bonita história da Inconfidência Mineira. É muito bacana, é muito legal, leiam. É super pequenininho, leiam, dá para ler rapidão, dá para acho que ler menos de uma semana. Então, assim, eu vou tentar achar para vocês, eu vou mandar o link ou então vou tentar mandar os PDFs dos livros para quem quiser. Lá no grupo eu vou tentar achar os menores livros que eu consegui para vocês darem uma lida e conseguirem perceber características importantes, tá bom? Lembrem-se de qualquer dúvida, gente, mandem no grupo. Se vocês não mandarem dúvidas, eu não tenho como saber o que vocês precisam, o que vocês querem, beleza? Lembrem-se sempre de perguntar, lembrem-se sempre de tentar sanar o máximo das dúvidas de vocês, porque bem eu sei bem que a videoaula não contempla tudo, beleza? Tudo certo? Chegamos ao Vinícius de Moraes. Como eu disse, junto do Vinícius de Moraes, o Carlos Drummond de Andrade é um dos primeiros nomes aí dessa literatura, dessa poesia de 1930. O que é mais legal do Vinícius de Moraes é que Vinícius de Moraes vai ser um grande sonetista. Lembra daquela ideia de escolha, de construir as bases, fincar as raízes, e de ter o poder de escolha, ou seja, posso fazer soneto sem ser parnasiano? Aqui está o exemplo vivo, entre aspas, de alguém que pode ser sonetista, que vai ser sonetista, mas que não é parnasiano, muito pelo contrário. A primeira parte da poesia do Vinícius de Moraes, por mais incrível que pareça, né, porque a gente sabe que, ou pelo menos, se vocês derem uma olhada aí pela internet, vocês vão perceber que Vinícius de Moraes é um homem bastante erótico. Ele tem muitas poesias eróticas, mas isso é da segunda fase dele, que é onde ele escreve soneto de separação, soneto de fidelidade, soneto do amor total, soneto do grande amor e mais um monte de outros sonetos sobre amor, tá? Mas antes dessa fase, ele tem uma fase extremamente religiosa. Ele era muito parecido com Gregório de Matos, lá do Barroco. De dia, ele pecava, pedia perdão,
de noite, não é que ele fosse um devasso, mas ele tentava hedonizar-se, ou seja, satisfazer os desejos da carne, né? Isso é uma característica da primeira fase do Vinícius de Moraes. Nessa segunda fase do Vinícius de Moraes, que é o que a gente conhece basicamente, que a gente gosta. Uma das frases célebres dele é que as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. E sim, é uma frase célebre de Vinícius de Moraes, tanto é que ele foi casado aí algumas vezes, 9 vezes, se eu muito me engano, né, com esse mesmo papinho. Então, Vinícius de Moraes vai ser um dos grandes autores, não somente pelos próprios sonetos, mas porque ele, Tom Jobim e Toquinho são muito amigos, aliás, foram muito amigos, que o único que está vivo hoje em dia é o Toquinho, e eles compuseram diversos samba-canção. E não é a cueca, é o estilo de música, que é aquele samba levinho, né, muito próximo aí da bossa nova. Então ele é o inventor, junto com o Tom Jobim e o Toquinho, do samba-canção. E essa é uma característica muito importante, porque ele vai ser conhecido não só pelas poesias, mas também pela música. Tanto é que, se vocês procurarem aí no YouTube, existe música dos poemas do Vinícius de Moraes. Ele ingressou na vida do jornalismo em 40, foi muito requisitado para ser cronista, fez crônicas, diversas crônicas para alguns jornais. Como poeta, Vinícius integra o grupo dos poetas religiosos, primeira fase dele, que se formou no Rio de Janeiro entre as décadas de 30 e 40. Depois ele vira um poeta erótico. Tá? Deixa eu só ver se eu lembro de uma última parte aí dos sonetos dele. Acho que hei de te amar tanto e a miúde, que hei de morrer no teu corpo de amor mais do que pude. Alguma coisa assim. Aí isso, por mais que não pareça, mas isso é um pedaço de bastante erotismo do nosso querido Vinícius de Moraes. Antologia poética, 5 elegias, Para Viver um Grande Amor, virou disco, tá? Ou seja, tem música para viver um grande amor, para uma menina com uma flor também, e Operário em Construção é muito bom, cara. Operário em Construção faz parte dos sonetos e das poesias políticas do Vinícius de Moraes. Tá certo, ele fazia muita coisa sobre amor, mas ele tem Operário em Construção, que é muito bom. Tá? Além da antologia poética, é muito bacana também. Mas na antologia poética, a gente reúne todas as maiores poesias dele, todos os grandes sonetos, além desses sonetos mais religiosos também. Vocês já viram essa imagem, né? Eu acho que quem pinta esta imagem é Cândido Portinari, mas eu não tenho certeza. E essa imagem, ela lembra, ou pelo menos a maioria das pessoas sintetiza ela com Vidas Secas do Graciliano Ramos. Porque ó, uma mulher feia, magra, um homem morto, né? Outra mulher feia e magra, um menino esquelético. Acho que é um animalzinho que tem aqui. Mas eu não consigo ver direito, não sei se é um cachorro. Que a imagem está meio desfocada. Mas essa aqui seria como se fosse a representação imagética aí de Vidas Secas do Graciliano Ramos. E aí, povo, é isto. É desse jeito. Esse é o nosso primeiro assunto do livro 2. Tá? Quando vocês estiverem com livros em mãos, avisem para a gente poder fazer os nossos exercícios. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, não percam o foco. Lembrem-se de mandar as dúvidas pelo grupo, tá? Muito obrigada, até a próxima.